Eleito sucessor do Zé do Caixão em um concurso realizado pela revista Trip e o jornal Notícias Populares, Rubens Melo é o cineasta responsável pelo curta Carne e Sal, que está em cartaz no circuito alternativo do país. E ele é o nosso convidado de hoje do Ponto de Vista. Não saia daí, é daqui a pouquinho. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando par e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Começamos o Ponto de Vista de hoje recebendo o cineasta Rubens Melo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer meu, Renato, estar aqui com você, com o público do programa Ponto de Vista. E vamos embora. Rubens, você se aventura aí em diversas atividades dentro da área da cultura, né? Você é ator, sim. Cantor, cineasta. Mas como é que começou essa sua trajetória? Olha, eu estou brincando com arte e cultura desde os anos 80, Renata. Comecei com música, a gente estava envolvido em todas os eventos musicais que tinha na cidade. A gente inclusive, era bastante diferente o retrato que eu vejo hoje de como é a produção cultural e os incentivos que a gente tem como artista na cidade. Mas, enfim, depois eu fiz um curso de locução em 86, me formei ator em 98, fui considerado sucessor do Zé do Caixão num concurso que houve através da revista Trip e o extinto jornal NP. Mas esse cargo eu abri mão porque não dá, né? O Zé do Caixão é único, inimitável. Fizemos várias performances juntos. Inclusive, a minha formação maior não foi... eu fiz faculdade de comunicação social, mas acho que a minha maior formação como cineasta foi realmente acompanhar o Mojica em toda essa trajetória dos anos 90 para cá. Mas quando você falou que começou essa trajetória com música, foi como? Assim, música, banda de garagem, sim, você sim. Foi se interessando pela música e resolveu enveredar da comunicação como faculdade mesmo? Foi. Então, foi um processo natural. Processo moleque natural. Que começa adolescente, com banda colégio, banda do colégio. Aí a banda começou a se destacar, começamos a tocar. A gente, nossa, nos anos 80, eu andava na rua, o pessoal me pedia autógrafo. Falou, você não é aquele cara da banda, do Grupo Voo? E foram várias bandas, né? Foram várias bandas. Esse processo são quase 30 anos, para mais, né? Para mais. Foi o Voo, foi o Idolatribus. Hoje eu estou com a Vitrola Mágica, que inclusive faz trilha para uma música do filme Carne e Sal, que vai estar estreando aí em São Paulo hoje, na Mostra do Filme Livre no Banco do Brasil. Então você também sempre uniu essas duas atividades, que é a música e o cinema. Na verdade, esse encontro musical com as artes audiovisuais foi a primeira vez que acontece com a gente. Porque assim, é bem distinto o meu trabalho. Tanto que até vocês devem conhecer o André Alcuma, que é um agitador cultural, cineasta também da cidade. Ele me comparou como o oposto, porque os meus filmes são densos, são pesados, buscam uma certa reflexão, colocando o arquétipo da violência, do monstro. Porque o que é o monstro? O monstro é tudo aquilo que é contra a humanidade, que é contra o ser humano, né? E as minhas músicas, ao contrário, são mais de amor, são músicas mais leves. Então tem esse oposto entre o meu trabalho. A banda tem alguma definição de gênero, algo mais pro rock ou pop? Rock você falou que é um pouco mais leve. Olha, eu sou roqueiro de sangue, mas já cantei MPB, já cantei samba, mas enfim... a vertente da banda é realmente rock, pop rock, hard rock. A gente está meio que encontrando uma fórmula, assim, a essência de cada um, sem colocar rótulos para o trabalho que a gente tem feito. Inclusive a música do filme é uma espécie de rock, bolero rock, sei lá. Agora a gente vai ficar curioso para saber como é que funciona um bolero rock. Mas você falou desse concurso que foi em 99,
Exato. Você foi eleito sucessor do Zé do Caixão. Isso foi algo que aconteceu por acaso? Você já tinha algum tipo de contato com o Mojica? Como é que você decidiu participar de um concurso desse? Na verdade, quando eu soube do concurso, eu não acreditei. Nessa época você já tinha participado de algum filme? Você já era ator, já era cineasta? Já brincava, fazia as coisas com a minha VHS, com os vizinhos. Quando eu era criança, eu fazia... Assim, meu pai ele criou uma caixa de madeira com 2 alavancas. Eu pegava a folha sulfite, eu cortava ela ao meio, fazia desenhos como se fosse uma história em quadrinhos, só que não tinha legenda. Eu chamava as minhas vizinhas, a gente gravava, punha trilha sonora, fazia como se fosse um filminho, apagava a luz. E aí eu colocava umas caixas acústicas e tal, e assim, nos momentos cruciais eu conseguia assustar o pessoal só com aquela brincadeira do papel rodando na caixinha de madeira. E tinha umas lâmpadas para dar o clima, tal, azul, vermelho. Então, desde criança você já tinha também essa vontade de enveredar pelo terror? Sim. Eu sou cineasta de gênero, né? Eu produzo filmes de fantástico e foi aos 5 anos que eu me enveredei, quando eu assisti o Fantasma da Ópera de 1922 com Lon Chaney, aquela versão muda. Aí, quando eu assisti o King Kong, de 33, aí bastou para mim entrar para o cinema fantástico. Aí eu só ficava fissurado. Via no jornal que tinha um filme de terror, meu pai já me punha para dormir, eu levantava à noite sozinho, escondido, ia para a sala, ficava colado na tela da televisão para ele não pôr o volume alto para ele ouvir, né, e assistir o filme. Depois ir para dormir, né? Mas o Mojica foi o grande ícone, né? Especialmente nessa época dos anos 80, ainda é hoje, como o Zé do Caixão. E como que foi essa experiência? Você estava falando, a gente mudou de assunto um pouquinho. Então, na verdade, o Mojica ele era vizinho da minha avó. Eu conheci quando eu era... Acho que meu primeiro contato com ele, eu tinha 3 anos de idade e morria de medo. Aí eu acabei mudando para Guarulhos, ele foi para... Acho que para Ipiranga. Eu vim para a cidade com 3 anos de idade. E então, passou todo esse tempo e a gente se reencontrou na época do concurso, quando eu soube que ele estava procurando um sucessor, que eu não acreditei, mas as pessoas, vai lá. Bom, então eu vou lá para revê-lo, né, que faz tanto tempo que eu não vejo. Aí no final ele acabou me incentivando, não, se inscreve, que não sei o que lá. Foi passando as etapas e no fim acabei... Vocês formaram uma parceria também como artistas. Sim. Inclusive ele faz uma participação no Carniçal. Ele não se aposentou, né? Ele continuou atuando depois. Continuou atuando. Infelizmente hoje ele está com problemas de saúde, né? Mas enfim, continua participando ativamente dos projetos culturais com a filha dele, a Liz Vamp. E assim, fico triste, né? Porque é uma pessoa que fez tanto pelo cinema independente, pelo cinema fantástico no Brasil e leva tanto tempo para as pessoas darem os devidos créditos, né? Que é o que eu acho que acontece aqui na cidade de Guarulhos. A gente não tem ferramentas para produzir. Cinema é caro. Eu sempre fiz as minhas produções de forma independente, tirando do meu próprio bolso. E além da gente não ter instrumento, porque o Fundo Cultura praticamente não favorece o cinema. Já que a gente não tem verba, a gente pelo menos poderia ter um incentivo da Secretaria de Cultura de pelo menos dar um mimo, de passar a mão na nossa cabeça, né? Dar, opa, que legal, dar umas cartinhas pra gente de honrar o mérito. Não que isso seja importante, mas para você ver que eu produzi o Guaru Fantástico, que é uma mostra de cinema fantástico aqui na cidade de Guarulhos, que na verdade eu posso dizer que foi a primeira mostra de cinema internacional da cidade, porque a gente recebeu filme da Espanha, dos Estados Unidos, da Romênia. E numa dessas edições que a gente fez no Anfiteatro da ONG, eu trouxe para cá a Bernadette Lira, que ela é escritora, foi secretária de Cultura do Espírito Santo, ela é graduada em cinema na Faculdade de Sorbonne da França, e enfim, não apareceu ninguém para ir lá conversar com ela, para recepcioná-la da cultura. Isso foi completamente feito à parte do poder público. Eles não ajudam a gente a divulgar os eventos, se a pessoa faz de forma independente, parece que eles não querem estar lá porque eu não pus a mão, então também não vou ajudar. Eu não sei se isso é uma visão na verdade é um pouco exagerada, mas retrata de uma forma bem clara aquilo que acontece na cidade. Ok, se vocês não têm dinheiro para investir, pelo menos colabore incentivando quem já faz, né? Dando um upa, valeu, cara, que bacana. Pô, eu estou levando Guarulhos para o mundo todo, já participei de festivais internacionais. Isso não basta, né? Porque não basta. A gente sempre se sente indignado, principalmente com os problemas que nós tivemos para filmar o Carniçal em Guarulhos. Foi filmado aqui, inclusive. Totalmente em Guarulhos. Mojica veio para cá, também totalmente ignorado. Nós tínhamos recebido, através da nossa produtora, ela foi atrás de locações,
nós tínhamos conseguido o Bosque Maia, e ficou em pendência do cemitério, porque a gente no Carniçal tem cena no cemitério também. Ok, quando ela voltou para ver se o cemitério também tinha se liberado, ela recebeu uma notícia pior do que poderia esperar. Além do cemitério não ser liberado, eles tiraram o Bosque Maia de nós, dizendo que o filme era impróprio para a cidade. Aí saiu uma matéria no jornal falando sobre isso, e aí, poxa, eu acho que não sofro de faculdades mentais para pleitear um espaço público, para fazer um filme num horário que as pessoas estão frequentando, que é das 8 às 5, para fazer coisas escabrosas. É claro que não, né? Existem cenas tensas no filme, existem, mas elas são feitas entre 4 paredes. As cenas que a gente faz no bosque, que seriam feitas no bosque, seriam cenas lúdicas. O Carniçal, ele resgata aquela profissão clássica que é do retratista. A gente também, eu tentei trazer um pouco aquela aura mística das ciganas, que eu fui bastante assessorado pela Maria Irene de Faria Cipriano, que trouxe umas meninas bem bacanas, que elas roubam o filme com aquela vida que elas têm, aquela alegria que elas têm, aquelas roupas coloridas. Mas enfim. Mas além de Guarulhos, que tem esses problemas de incentivo, eu imagino que no Brasil, de uma maneira geral, o gênero do terror já é difícil fazer cinema de gênero, especialmente o terror, o trash, há um certo preconceito comercial também do poder público, é complicado? Eu não sei se eu posso colocar bem dessa forma, por quê? Você já percebe que a gente tem produções custeadas pela própria Globo de terror, aquele filme da Sandy, Quando Eu Era Morto, tem aquele do Gagliasso, que é Isolados. São todas as temáticas do fantástico do cinema de terror. E o que também me faz a contestar um pouco é porque a gente percebe a quantidade de festivais de cinema fantástico que acontecem no Brasil e no mundo. São muitos. E no Brasil existem vários. O de Porto Alegre, que é do final do ano, por exemplo, que acontece lá no Rio Grande do Sul, é um dos maiores festivais de cinema fantástico que tem. Eles trazem cineastas consagrados para participar de palestras, de debates. Eles fecham praticamente acho que é um mês de programação com várias salas de cinema. Então, assim, essa que a gente vai ter agora em maio também, que é o de Curitiba, o Festival Mundo Estranho. Uma coisa super bem elaborada, estruturada. E a gente não consegue fazer essas coisas na cidade. A Mostra Guaru Fantástico, né? Ela aconteceu 3 edições. 3 edições, 2000. Mas por enquanto está paralisada? Paralisei por problemas pessoais, eu tive perdas da família, aí eu tive que dar uma parada. Mas vamos retomar, vamos retomar. E olha que engraçado, recebi um convite para levar a mostra para o Cine Olido. Mas eu acho que não tem muito a ver, porque Guaru Fantástico é Guarulhos Fantástico, né? Mas enfim. É de se pensar, porque o Cine Olido é um espaço bem bacana, né? Enquanto aqui a gente não consegue, fica cada ano batendo numa porta e... Nem o espaço vocês conseguem. É difícil, é difícil. Uma parceria. Nós conseguimos, a primeira mostra, ela aconteceu no Sindicato dos Bancários, no anfiteatro. Foi super bacana. O segundo ano foi super legal, porque cresceu, que a gente conseguiu ir para o anfiteatro da UNG. Já no terceiro ano, a coisa começou a cair um pouco, nós não conseguimos muitas parcerias, e a gente terminou fazendo na Casa Clã, que não é um espaço apropriado para audiovisual, mas, assim, vamos fazer, vamos fazer. A mostra funcionava como? Eram alguns dias de mostra? Sim. A gente abria as inscrições através de Facebook e de site, as pessoas inscreviam seus filmes, nós recebíamos. Tínhamos uma equipe que fazia umas triagens daquilo que ia para a mostra e o que não entrava. A gente soltava as relações e as pessoas vinham. A gente fazia isso em 2, 3 edições, 3 finais de semana. Tá. Nós não fazíamos durante a semana, era geralmente sábado e domingo. E você sentia que as pessoas participavam, menos gente de todo mas o participavam país, mais as pessoas de São Paulo que vinham para cá do que as pessoas de Guarulhos. E olha, eu até, numa das edições, reclamei, porque, poxa, Guarulhos tem tanta gente que faz cinema, uma mostra que é
que é bem vista, porque a gente foi bastante falado lá fora. Catraca Livre falou bastante da gente, bastante mídia falou do sucesso do evento. E as pessoas da cidade não sabem que isso acontece. E você está em contato com outras pessoas aqui da cidade que fazem também cinema de gênero? Sim. Não, de gênero, não. De gênero só quem faz sou eu. Só você? Sou eu. Mas enfim. Na verdade, depois disso, o Alex Nova, junto com o Renato Santos, eles produziram um curta de terror e participaram da última edição, que foi na Casa Clã. E foi bem bacana, porque mesmo que você não produza um filme de cinema fantástico, se a gente tem uma mostra que está todo ano lá e as pessoas fazem, muitas delas também fazem, mas por hobby. Faça um filme, participe, porque vai ter tanta gente de tanto quanto é lugar. E além do que você faz aquele intercâmbio, você vai acabar conhecendo outros diretores, outros produtores, outros atores. Então, assim, é super legal. E o engraçado é que, como eu disse, vinham as pessoas de fora e as daqui poucas participavam. Até para assistir. Mas é esse tipo de coisa que até incentiva as pessoas daqui a se enveredarem por esse rumo também, né? Sim, sem dúvida, claro. Mas é o que eu digo, falta é um pouco de camaradagem de quem pode ajudar de verdade, porque a gente tenta ir atrás das empresas também para poder buscar os incentivos e Rouanet, mas é muito complicado, é muito burocrático, é muito difícil. Acho que as próprias empresas também não demonstram muito interesse, mas enfim, né? Há um certo temor, talvez, em ligar a sua marca a um filme que vai ser de terror, ou que vai ter um aspecto mais negativo? Eles temem pelo que isso pode causar no público, será? Isso aí eu já ouvia desde a faculdade. Porque é aquilo, você vai agregar algo a uma coisa do mal, mas presta atenção, os filmes de terror hoje fazem muito sucesso. Você viu que vendeu a Annabelle? E a gente sabe que o terror é para expurgar, é uma catarse programada. O terror hoje não bota mais medo. Os monstros, que antes eram tão assustadores, hoje são mais românticos. Não é verdade? Os vampiros, que eram aquelas coisas que cheiravam mal, que eram cadavéricas, duras, hoje brilham no sol, né? Que nem um diamante cor-de-rosa. Aí já é comédia romântica, né? Com vampiro. Enfim. Mas enfim, eles foram perdendo aquela característica tão horrorosa para se tornarem criaturas mais sedutoras. Mesmo que no final a coisa seja só para se alimentar, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta falando mais sobre o cinema de gênero aqui em Guarulhos. Você fique com a gente. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com um ponto de vista, hoje conversando com o cineasta Rubens Melo. A gente falava um pouquinho dessas mudanças no terror, no mundo de uma maneira geral, né? É um período de ascensão, a gente vê séries, filmes, vampiros fazendo comédia romântica, também série de zumbi. É um bom momento para fazer esse gênero hoje? Sem dúvida, eu acredito que sim, porque como você já havia colocado, o cinema de horror sempre foi considerado o cinema menor, o cinema trash. O que não é verdade, né? O cinema de horror, ele precisa ter uma boa produção para convencer. Claro que existem aquelas que são feitas de forma tosca, que é o cinema trash, mas, enfim, com esse salto de tempo, com a facilidade que as pessoas têm hoje para poder produzir, a tecnologia que permite a gente criar criaturas mais críveis, eu creio sim que para quem gosta é um bom momento, porque é o que você disse, são as séries, são as produções. Esses filmes de heróis também são filmes de horror, que aquelas criaturas é cinema fantástico, porque você vê ali todos os elementos. Por exemplo, no Homem-Aranha, aquele cientista que vira o lagarto, é uma transformação. O Hulk, aonde ele foi inspirado? No Frankenstein. Foi no Frankenstein. Então, assim, essas características já pontuam a nossa cultura pop. E
com a facilidade de divulgação através das mídias hoje, internet, esses grupos, a coisa fica muito acessível. E as séries de TV, de internet, principalmente, porque já a molecada não sai da internet. A televisão acho que vai ser extinta logo, logo, viu? Vamos ter que todos migrar para outras mídias. Mas, então, para quem gosta e aposta no gênero, eu acho que o momento é ideal, até pelo bom que a gente tem nos festivais e mostras de cinema fantástico no Brasil e no mundo, né? O Brasil está acompanhando Sim. essa onda que está tendo no mundo inteiro? De forma independente, de forma independente. O comercial é mais difícil, né? Porque em outros países o comercial está bem atrelado a esse cinema de terror, de horror. Aqui no Brasil tem alguns filmes que você já citou, mas a gente não vê essa explosão tão grande. Não. Inclusive, eu creio sim que existe um pouco de preconceito. E também faço até uma crítica. Eu acho que no Brasil as coisas são muito difíceis. Tudo é mais difícil no Brasil. O músico, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga que saiu daqui, que morava no Jardim Vila Gavão, foi para lá e está super bem, super bem. Tocava na praça, tocava no metrô, hoje ela tem uma escola de música, ela toca com a banda As Lolas, vive do que gosta e de forma digna, sem passar necessidades, ela não sobrevive, ela vive. Aqui no Brasil a gente pena muito para poder conseguir fazer as coisas. Você tem material humano, mas o mercado não corresponde. Não corresponde, até porque os interesses aqui, eu acredito que elas não correspondam com aquilo que está dentro das pessoas. Opa! E faz com que a gente fique muito na retranqueira, a gente não consiga avançar nas coisas. Bom, a gente pode citar no que é básico para o ser humano. O saneamento básico, a saúde, a cultura, a educação. Muito do cinema no Brasil acaba sobrevivendo de editais públicos, né? Sim. Eu imagino que fazer cinema de gênero seja mais difícil de conseguir se inserir nesses editais, porque há uma série de regras burocráticas. Porque é difícil fazer cinema aqui no Brasil contando só com o mercado, sem incentivo nenhum, é uma coisa muito cara. É claro que sim. E o que mantém a gente como eu disse, esse cinema independente, esse cinema de guerrilha, que a gente percebe que está acontecendo, inclusive em Guarulhos, um fenômeno de resistência cultural, que as pessoas elas querem fazer de qualquer forma, quando eu digo qualquer forma, sem depender de instrumentos que venham do governo, do poder, que na verdade acho que as pessoas não deviam falar, não quero, porque é direito nosso. Nós pagamos os impostos para quê? Para que eles sejam revertidos para a comunidade em todas as formas, em todos os segmentos. Como a gente fala aqui de arte e cultura, no caso, deveria uma certa parte ser inserida para esse contexto, para que a gente possa fazer. Mas isso assim, no regional, aqui em Guarulhos, mas isso tinha que se expandir. Por exemplo, eu com a minha banda participei de um edital em São Bernardo, sem as burocracias que a gente tem que passar por aqui, em determinadas circunstâncias. Por isso que eu digo, Guarulhos está crescendo bastante, é um município bastante importante para São Paulo, para o Brasil, e eu acho que falta um pouco de consciência naqueles que estão lá em cima, e que já que, como eu disse, não podem fornecer as ferramentas para a produção, pelo menos estimule e acalente. Ajuda a divulgar, porque eles têm essa facilidade muito maior do que nós. A gente manda para os nossos contatos do jornal e tal, mas se a gente for... Agenda cultural, por exemplo, eu acho uma coisa super bacana, mas antes eu recebia em casa, hoje se eu quiser eu tenho que entrar no site para procurar, ou através do cadastro por e-mail. Mas e a população, enfim, que precisa ter acesso? Não quem produz. Quem produz já sabe que vai estar lá. Mas a população não tem acesso às coisas que acontecem na cidade e nem do que os artistas independentes fazem. E é o que eu disse também, parece que se você faz de forma independente, eles não querem dar a mão para você. Porque é visto como algo marginal. Marginal, e não há porquê. Vamos trabalhar junto. Eu acho que o artista ele tem que ser apolítico no sentido de que ele não tem que ser partidário. Porque hoje nós temos um poder, amanhã pode ser um outro. E a gente tem que continuar trabalhando em prol da comunidade e em parceria. Essa análise de falta de incentivo você faz não só para o cinema, como para a música, para todas as artes. Para o teatro, sim. A gente vê hoje esses espaços de resistência, que é o Coletivo 368, é o Sala B, é o...
o Casa Clã também, tem vários. A gente também tem os pontos de cultura, que eu acho que é super válido, super bacana. Alguns trabalham de forma um pouco mais consciente, outros não. Porque o que é um ponto de cultura? O ponto de cultura, na minha vista, ele tem que estar aberto todos os dias da semana, fornecendo à população, às pessoas do bairro, cursos, seja de arte, de pintura, de crochê, de cozinha, de karatê, de música, de canto, de dança, de interpretação, e não abrir esporadicamente para um show de uma banda de determinado, entendeu? E eu percebo que algumas, que nesse quesito, eu acho que ainda está faltando um pouco mais de consciência dos gestores desses pontos de cultura. Ao contrário desses que são os que estão na margem, que são os que fazem esse trabalho de resistência, você vê todo dia estão fazendo coisa, todo dia é exposição, é teatro, é cinema, é trazendo artistas de tudo quanto é lugar para poder mostrar sua obra e debater com o público. E a gente não tem isso oficialmente, nós não temos. Fala pra gente um pouquinho como que é essa realidade de ser um cineasta independente. Porque você tem que investir completamente no seu filme. Tem retorno depois? Você consegue viver só disso ou você tem que se virar para conseguir se manter também? Eu vivo disso porque senão eu não vivo. A arte está dentro de mim. Mas enfim, a gente não vive desse trabalho só não. Se não tem condição. A gente precisa de outras fontes para poder bancar a nossa vida, para que a gente também possa ter a estrutura física para poder montar todo esse nosso palco, não é verdade? Infelizmente, né? Mas eu faço por prazer, não recebo prêmios financeiros. Claro, existem mostras, festivais que dão esses prêmios, mas geralmente o cinema fantástico não está muito inserido no contexto, né? Até porque eu também faço algumas críticas que eu acho que tudo que envolve muito dinheiro, existe uma certa... Opa, vamos conversar ali. Infelizmente, mas o Brasil ele nasceu dessa forma, né? Infelizmente. Bom, mas você já tem vários curtas aí no currículo e está lançando um agora, que acabou de sair do forno. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência. Eu não sei se tem outras que você gostaria de destacar também. Se tem algum curta que é um xodó seu, tem, contar claro, pra gente. Claro. Na verdade, assim, eu vou citar 3 trabalhos meus que é o que começou a me dar um pouco mais de destaque, que é a História de Lia, onde eu ganhei 4 prêmios, foram 2 de direção, um de fotografia e um de montagem. Esse faz parte de um projeto maior. São várias histórias. O da Lia, o Tatúrula? Tatúrula, isso. Exato, Tatúrula, Sinfonia do Medo, que é um projeto que é fantástico, é de terror, mas o que é o terror? O que é o monstro, né? O monstro não é necessariamente aquela coisa fantástica, mas é tudo aquilo que destoa da humanidade, da civilidade, do que é normal. Por exemplo, você vê um corcunda com olho, vamos ficar com medo dele. Hoje, tudo bem, a gente está naquela de politicamente correto, as pessoas estão sendo melhor preparadas para essas coisas, mas o monstro ele é considerado como aquilo com a deformidade da sociedade. E o que é uma deformidade da sociedade? Não necessariamente uma coisa feia, porque o que é o belo, o que é o feio? Isso depende muito, não é verdade? A gente vive um padrão que prega o que é o padrão, mas enfim, isso não vem ao caso. Nem sei onde eu estava. O Carniçal, você citar os seus preferidos. Perfeito, a História de Lia. E o que é? A História de Lia ele fala sobre um trauma, e na verdade é sobre sexo, trauma sexual. É a história de uma menina que ela vive num lar violento, doentio, e ela acaba se juntando com um grupo de marginais, acaba usando droga e ela surta. Quer dizer, o monstro está dentro da cabeça dela. O outro que eu acho que eu tenho bastante xodó, que a gente fez em 2013, que é o Vermibus, que foi totalmente rodado dentro da Casa dos Cordéis, que faz um parâmetro... Assim, a Lucila, que é a personagem central, ela representa a arte. Nesse filme, então, eu inseri todas as atividades artísticas, tem arte plástica, tem dança, tem tudo dentro da casa, até porque a Casa dos Cordéis simboliza uma casa de arte e de cultura. E o marido, ela perde os pais num acidente em Brasília e o marido dela quer que ela venda a casa porque eles não têm dinheiro, estão com dívidas e para ele, para que manter uma casa de cultura? E ela não, isso aqui é o legado cultural da minha família, é o meu patrimônio, eu não vou vender, não me desfaço.
E a gente até colocou uma situação porque, como eu disse, a Lucila, ela representa a classe artística. E na época, o marido dela representava um secretário de cultura, que eu prefiro não citar nome, mas que estava encrencando muito, que barrou muito a produção cultural na cidade, inclusive os ditos oficiais, que era intervalo musical e outras coisas. Então a gente brincou um pouco com essa conotação. E o Carne e Sal, que é o seu filme mais recente? Carne e Sal foi rodado na cidade de Guarulhos, foi considerado um filme próprio, enfim. Após eles terem bloqueado o Bosque Maia pra gente... Esse teve o problema do cemitério do Bosque Maia. Eles nos liberaram o Parque Fracalanza, que na verdade eu acho que foi até melhor do que se fosse o Bosque Maia. E o cemitério, a gente acabou criando o cemitério cinematográfico, feito até pelo Manguinha Produções, agradeço muito, ficou fantástico. E quem puder conferir vai sair de lá completamente catártico, porque o filme é uma experiência bastante interessante, é um filme bem colorido, é um filme forte, com cores vibrantes, com uma música vitrola mágica que está bem legal, bem climática, que a gente faz inclusive uma homenagem a Um Drink no Inferno, do Tarantino. Né? E o Carne e Sal estreou agora no começo do ano no Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte. Não estreou aqui, então? Não. Hoje vai ter a abertura na Mostra do Filme Livre, que acontece em maio, e onde o Carne e Sal vai estar sendo exibido. E também em maio no Itaú Cultural, o Carne e Sal vai ser exibido. E da Mostra do Filme Livre, que está vindo para São Paulo, depois vai para Brasília. Então já rodou 4 estados da cidade, né, da Mostra do Filme Livre. Vai também estar em Curitiba, no Mundo Estranho. E é um filme interessantíssimo. Então ele está rodando o país no circuito alternativo. E olha, acabou de ser finalizado. Está sendo bem recebido? Bastante bem recebido. Inclusive lá na Mostra do Mundo Estranho, não, do Mundo Estranho não, perdão, do Mostra do Filme Livre, quando ele foi exibido pela primeira vez lá no Rio de Janeiro, eu mandei uma mensagem para saber, porque eu não pude participar, né? Aí o pessoal da organização falou que o pessoal ficou encantado com as ciganas, que elas roubavam a cena, por isso que eu uso a mesma palavra, né? É porque elas roubam a cena mesmo. Elas aparecem com aquelas roupas, com aquela energia toda. Nesse curta seu, você atua também? Não. Só dirige? Não, só Quando dirijo. você dirige, você não atua? Ou é uma exceção? Não dirijo. Quando eu dirijo, eu prefiro não atuar. Até porque em 2004 eu fiz um filme com o pessoal do Castelo dos Horrores, mas é um filme que na verdade foi uma ponte para mim. Porque eu tinha acabado de fazer o curso de edição, de maquiagem, então eu queria pôr à prova. E eu gravei no Castelo dos Horrores e no Catacumbi, lá no Hopi Hari, com o elenco do Castelo dos Horrores. Então, na verdade, eles não são nem atores, eles são caracterizadores, então eles são bons e... Ai, que susto! Então, sacanagem. Eles são bons nisso, mas assim, para atuar fica devendo um pouquinho. Maldade fazer isso com a apresentação. Aprendi com uma dica. Olha, eu nem pensei que você ia fazer isso comigo. Então, aí eu fui, assim, eu dirigi e atuei, eu falei, nossa, tô pior do que eles que não são atores, porque a minha preocupação era muito grande, eu sou hiperativo, né? Então eu não consigo ficar muito quieto, então eu me preocupo com todos os estágios da produção. E depois que eu vi, eu falei, nunca mais vou atuar e dirigir. Ou eu dirijo ou eu atuo. Melhor. Aí, Rubens, eu queria agradecer a sua participação com a gente, do Ponto de Vista, foi ótimo. E também que você convide as pessoas a assistirem seu filme, que vai estar no circuito, elas vão conseguir ver. claro que vão, vai ter bastante oportunidade para o pessoal aqui de Guarulhos, Renato, inclusive, quando a gente tiver uma amostra aqui na cidade novamente, que vai acontecer no Noites Autorais. O Wolf do Vale, que é um outro agitador da cidade, já conversou comigo, está procurando um espaço que não é onde ocorre o Noites Autorais, porque ele quer fazer um especial de audiovisual. E legal. A gente vai estar passando isso para as pessoas que nos acompanham, para quem não acompanha, que quer acompanhar. Então, vou pedir para procurar a gente pelo Facebook, Rubens Melo, 2 L's, ou na página da Catarse Coletiva, também no Facebook, ou na página do Carne e Sal. Aí vocês encontram a gente vai trocando figurinhas, mantendo vocês a par de tudo. E assim que o DVD estiver na mão, mandam para vocês. Tá certo. Obrigada, Rubens. Obrigado a vocês todos. Esse foi o nosso Ponto de Vista de hoje com o Rubens Melo, que é cineasta de cinema de horror. E vocês vão ficar também com um trechinho da última produção dele, o Carne e Sal. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Cuspiste na minha cara. Jamais cuspirás.
Ele vem de um lugar inacessível.